É a Filipa Custóias que está agora na Hiper FM comigo, André Silva, porque vamos ao episódio desta semana de uma pitada de nutrição. Filipa, bom dia, como é que tu estás? Conta-me lá. Alô André, bom dia, está tudo bem contigo? Também estou bem disposto. Dormiste Já bem? vi. Dormi bem. É assim, eu sou daquelas pessoas que quando me deito adormeço logo. Mas tem dias... eu vou dizer, eu adormeço logo, tenho ideia que durmo praticamente a noite toda, no entanto, tenho noites que acordo, ou tenho dias que acordo cansado. Mas porquê Ok. esta conversa? Olha, esta conversa é por causa do nosso tema de hoje, Ok, que então é sobre conta-me o lá. sono. Sobre o sono, ok. É verdade. Ok, Hoje vamos falar sobre o sono e de que forma é que a alimentação e a nutrição podem ajudar. sim. Porque foi no dia 17 o dia do sono e então achei Sim. que este seria um tema interessante para trazer. Sim. Então, começando pela coisa mais importante que é, nutricionistas não são profissionais do sono. Sim, O que é que isto significa? Que se têm problemas de sono, não é com o nutricionista que devem ir Sim. ter. Sim. Isto é só o primeiro aviso de hoje. Sim. Quando existem problemas de sono, quando existem realmente distúrbios do sono, nós devemos procurar um profissional qualificado para isso. Existem consultas do sono ao vosso dispor, portanto, se acham que este é uma situação um bocadinho mais grave e que realmente têm problemas de sono, devem consultar esse profissional para vos ajudar. No entanto, a alimentação às vezes pode ajudar. Sim, até Uma porque outra- o sono, ou a falta de sono, às vezes também está relacionada com os problemas que nos passam pela cabeça, ou a falta de soluções para esses problemas, as coisas do Anagrasina. cotidiano. Exatamente. No Mas no entanto, olha, viste? No algumas- entanto, todos nós já ouvimos falar, ou já ouvimos aquela pessoa dizer: eu à noite não gosto de comer coisas muito pesadas porque depois não afeta durmo o bem sono." durante a noite. Olha, excelente. Então, há realmente algumas coisas que a alimentação podem ajudar. Perceber que nada é mais efetivo do que uma boa higiene de sono, ou seja, aquelas coisinhas que nós ouvimos falar de ter uma rotina de sono, Sim. de dormir num ambiente calmo, com uma temperatura controlada. Evitar o telemóvel Exatamente, nos nas horas momentos antes de irmos antes, os ecrãs, exatamente, isso mesmo. Portanto, o tal brilho azul. exatamente, tudo isso é mais importante do que, ou melhor, é importante que seja feito antes de acharmos que a alimentação vai resolver por si só alguma coisa. A alimentação pode efetivamente melhorar, até porque tanto a alimentação como o sono têm uma relação de causalidade e uma relação entre eles de que um afeta o outro, não é? Nós sabemos isso, nós sabemos que a privação de sono, quer ela seja de uma forma mais aguda ou até crónica, tem algum impacto no nosso metabolismo da glicose, provoca algumas alterações na nossa função neurológica e endócrina, afeta o nosso apetite e, como consequência, também a ingestão alimentar. E também a síntese proteica, portanto, para quem anda no ginásio, faz todo Sim. sentido que o descanso seja parte integrante desse estilo de vida. Ora, o que é que afeta o sono? O quê? Percebemos que uma ingestão calórica diária total demasiado baixa pode promover distúrbios do sono. Porque o nosso sistema depois está ali em emergência e buscar Exatamente, energia, portanto, etc. terem etc. atenção Sim. quando Está em queremos stress. ter... Está em stress. Exatamente, Ok, lá está, já ok. falámos disto muitas vezes. Sim, Terem sim, atenção às dietas restritivas ou super restritivas que podem efetivamente promover estes distúrbios. A ingestão de álcool, Sim. muitas vezes... aquilo que nós podemos fazer é, por exemplo, se temos o hábito de beber um copo de vinho, fazê-lo ao almoço, em vez de ao jantar, Sim. distanciar um bocadinho essa ingestão da hora de dormir. E o café. O café. Ora, o café. Eu tive de deixar de tomar café a seguir ao almoço, já não posso tomar café. Se não Pronto. tiver nada programado para fazer durante a noite, não posso tomar esse café porque sei que me Perfeito. vai prejudicar no sono. Exatamente. E efetivamente a cafeína prejudica e afeta o sono.
há muitas pessoas que dizem eu bebo café e adormeço. Eu tomo um café e a seguir vou-me deitar. Exatamente, pronto. Mas pode não afetar talvez o tempo, a duração até adormecer, pode não afetar se calhar o número total de horas de sono, mas afeta as fases do sono que são muito importantes para que nós consigamos fazer uma recuperação efetiva. Portanto, isso é muito importante percebermos que tomar café antes de ir dormir se calhar não é assim tão boa ideia, se não temos nada que nos para fazer, digamos assim, antes de ir dormir, que requeira a nossa atenção, a nossa vigia, se calhar por capricho, podemos evitar e podemos trocar isto por outras coisas. E esta é uma das coisas que eu costumo bater em consulta, porque realmente há muitas pessoas, há muitas pessoas que tomam café só porque sim, durante à noite, antes de ir dormir, e realmente não há necessidade nenhuma, sabendo que afeta de alguma forma o sono. Sim. E o que é que pode ajudar? O que é que pode ajudar? Vamos aqui para a parte. Exatamente. Vamos lá, para as dicas. Então, os alimentos com alto índice glicémico, como por exemplo o arroz branco, o pão, a massa, a batata, parecem promover o sono. No entanto, isto faz sentido quando são consumidos com mais de uma hora, uma antecedência de mais de uma hora à hora de deitar. Portanto, por exemplo, incluírem este tipo de alimentos no vosso jantar pode fazer sentido. Depois, refeições sólidas parecem ser melhores do que refeições líquidas. Portanto, uma refeição sólida antes de ir dormir parece ser melhor do que uma refeição líquida. É então, verdade. Quando falas em refeição sólida em vez de líquida, podemos contar o jantar ou estás aqui já a entrar naquela parte do snack à meia da noite? Esse snack, eu acho que a ceia é uma refeição, não precisa de ser imediatamente antes, pode ser, lá está, o tal jantar. A ceia é dava quase todo um outro episódio, mas o que acaba por acontecer e aquilo que eu vejo muito em consulta, para quem tem o hábito de fazer ceia desde pequeno, a ceia é uma refeição fundamental. Para aquelas pessoas que só se lembraram, entre aspas, mais tarde, ou porque ouviram falar ou assim, elas comem só porque sim, muitas vezes é uma refeição que não lhes faz assim tanta falta, ou até mesmo às vezes acaba por afetar realmente o sono por irem comer antes de dormir e realmente não se sentirem bem com isso. Portanto, isso aí já é algo muito individual. Portanto, a refeição do jantar conta, ou no caso da ceia, podem fazer essa alteração. Depois, existe uma coisa que é o triptofano, que é um aminoácido que está presente em alguns alimentos e que é precursor da melatonina, que é a hormona que nós produzimos para gerar, entre aspas, ou para nos preparar para o sono. Pronto. Quais é que são os alimentos onde existe o triptofano? Temos no leite de vaca. Existe uma boa quantidade porque conseguimos consumir esse alimento numa quantidade também ela interessante. No atum e no peru também. Portanto, por exemplo, se nós ingerirmos à noite numa refeição do jantar, a nossa fonte proteica for o peru ou o atum, parece ser positivo. E depois também existe noutros alimentos, como é o caso, por exemplo, dos frutos oleaginosos, os tais frutos gordos e o chocolate. Mas aí a quantidade que nós teríamos de ingerir para ter uma boa quantidade de triptofano já seria bastante superior àquela que se calhar seria aconselhada. Portanto, são alimentos que nós efetivamente podemos consumir. Quase que ias dizendo que comer chocolate é bom para dormir e que devíamos consumir. A minha cara, eu já estava a sorrir. Podes comer, mas depois as calorias e que te vai trazer, se calhar não vão ser mega positivas. Mas realmente é um alimento que tem triptofano. E, por exemplo, uma das coisas que eu às vezes costumo fazer é, algumas pessoas na ceia colocam realmente os frutos secos, se calhar não na quantidade, mas, por exemplo, conjugado com outra fonte, como é o caso do leite, do iogurte, do queijo, acaba por também ser positivo para promover aqui o tal sono. E depois falamos, por exemplo, da valeriana, que é uma planta que nós sabemos que está na maioria dos suplementos que são usados para quem tem problemas de sono e que se dizem promover o sono, e efetivamente isso é verdade. No entanto, a valeriana eu aproveito para deixar aqui a atenção de que
não é inócuo e que devem procurar sempre informar o vosso médico de que o estão a tomar, porque Sim. existe realmente alguns casos de sonolência, de tonturas ou até mesmo alergia que devemos despistar. Então, falar com o nosso médico de família e dizer: olha, eu tenho problemas de sono, eu já fiz isto, isto e isto, estou a tomar este suplemento XPTO, o que for, ou estou a pensar tomar, assim é que deveria ser. Sim. E pedir a opinião dele, porque realmente há alguns suplementos que podem interferir, por exemplo, com a toma de outros medicamentos, portanto é Sim. importante sempre informar-nos. Existem depois outros suplementos, como é o caso, por exemplo, da melatonina, que pode fazer sentido incluir, mas aí vou deixar para quando procurarem um profissional que vos ajude e que vos aconselhe na toma realmente destes suplementos, porque é importante avaliarmos o contexto e não tomarmos esse suplemento só porque sim. Ok, é isso mesmo. Então, bons sonhos, Filipa Costóias. Obrigada. Ela volta para a semana para uma pitada de nutrição aqui na Hiper É FM. verdade. Beijinhos. Adeus, André.